Mundial teve proporções globais. Teve aproximadamente 60 milhões de mortes e acontecimentos impactantes, como o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki e os campos de concentração. Podemos comparar a Segunda Guerra com a pandemia, que também está tendo proporções globais e aproximadamente 4 milhões de mortes hoje em dia. E aqui no Brasil a gente também teve acontecimentos impactantes, como a falta de leitos e o presidente se negar 11 vezes de comprar vacina. Hoje o Brasil é governado por um louco, por um genocida. Naquela época a Alemanha também era governada por um louco, por um genocida. Esperamos que os dois presidentes tenham o mesmo fim. Após a Segunda Guerra Mundial, vemos no mundo os movimentos sociais. Tais movimentos sociais que tinham como objetivo principal a criação do Estado do bem-estar social. Esse Estado tinha princípios coletivos e igualitários. A ajuda e a participação da população foi fundamental para a ampliação dos direitos civis e políticos da época. Hoje em dia, na nossa sociedade, temos diversos movimentos sociais, como o movimento negro, que nada mais é do que o reflexo da luta e do resultado que obtiveram naquela época. A intolerância religiosa foi um dos principais motivos para acontecer a Segunda Guerra Mundial. O povo judeu foi um dos povos mais perseguidos e mortos na história. A gente acha que essa intolerância toda, que esse preconceito todo está muito longe da gente, ou que isso não acontece mais, mas isso acontece e acontece aqui no Brasil. 1,6% da população brasileira é de religião com matrizes africana. E de 2016 a 2017, 30% das denúncias contra esse preconceito religioso foram com as pessoas da religiões de matrizes africanas. Então, isso ainda acontece muito, não só no Brasil, mas como no país todo, como países que não são laicos, que ainda o Estado e a religião, a igreja é a mesma coisa, como o Afeganistão, por exemplo. No século XX, havia países da Europa em momentos de falta de liberdade, sobre governos ditatoriais que tinham como ideologia o fascismo, o nazismo e o socialismo, que perseguiam e matavam quem fosse contra essas ideias. Assim, sendo totalmente o oposto dos princípios democráticos. Apesar de parecer que esse problema ficou para trás, hoje em dia ainda existem países com essas mesmas ideologias. Podemos citar a Coreia do Norte, que não concede a liberdade aos seus cidadãos. Atividades de entretenimento são ferramentas políticas usadas há milhares de anos. No alto do regime nazista, em 1930, a Alemanha usou os Jogos de Berlim para encantar a população estrangeira, passando a imagem de uma Alemanha pacífica e tolerante. Hoje em dia, podemos comparar a Copa América ter sido autorizada aqui no Brasil para distrair a população em relação à pandemia do Covid-19.